Então vamos para o capítulo 24 de Atos dos Apóstolos. Mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos do versículo 1 ao versículo 27 hoje. E no nosso cronograma aqui, nós temos mais pelo menos 4 estudos no livro de Atos e encerraremos o livro de Atos nas próximas semanas. Então vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 27. Nós leremos de acordo com o transcorrer da mensagem. É o capítulo todo, o capítulo 24 todo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, primeiramente nós te agradecemos pela Tua palavra que o Senhor preservou e trouxe até nós, e nos trouxe para a Tua palavra também, através da qual somos santificados e purificados, porque ela é a verdade. Nós louvamos ao Senhor, porque ao longo desses meses, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, temos aprendido tantas coisas, ó Deus, importantes para a nossa vida, e eu quero pedir ao Senhor que mais uma vez, hoje, o Senhor fale ao nosso coração e ajude-nos a compreender a Tua palavra. Te pedimos isso em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então vamos lá. Os próximos 3 capítulos, 24, 25 e 26, eles narram vários momentos na vida do apóstolo Paulo, estando na cidade de Cesareia, né? Agora com o data show fica mais fácil. Bem, depois eu mostro os mapas, né? Depois eu coloco aqui. Ele estava na cidade de Cesareia e ele teve que se defender diante de várias autoridades, ali no caso Félix e Drusila, sua esposa, Festo, Herodes e Herodes Agripa II, né, Agripa II, quer dizer, e Berenice, sua esposa, bem como de muitas outras autoridades, cumprindo o que o Senhor Deus havia dito, o Senhor Jesus havia dito para ele lá em Atos 9, quando o chamou para ser apóstolo. O Senhor Jesus disse que importaria que Paulo comparecesse diante de muitas autoridades e fosse testemunha do Senhor Jesus diante dos gentios e de muitas autoridades. Isso estava acontecendo na vida de Paulo, né? O mesmo é visto então nesses 3 capítulos, nós veremos nos próximos 3 capítulos. E também nós teremos como título para esses 3 capítulos, Defendendo-nos com o Evangelho. Defendendo-nos com o Evangelho. Hoje nós veremos a primeira parte desse estudo. E semana que vem, a segunda parte, abrangendo os 2 capítulos. Diz a palavra de Deus, se você pode acompanhar aqui, no data show ou na Bíblia. 5 dias depois, versículo 1 ao versículo 9. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, e isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos.
Os judeus, porém, concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Então, o que nós temos aqui nos primeiros versículos do capítulo 27 é essa acusação infundada, mentirosa e dolosa dos judeus contra Paulo. Nós vimos no capítulo 23 que o comandante Cláudio Lísias protegeu Paulo. Ele viu que Paulo poderia ser esmagado pela multidão, enfurecida, ensandecida. Então, ele protege o apóstolo Paulo. E por ser Paulo um cidadão romano, ele apelou para César. Por isso, então, ele foi encaminhado para Félix, né, que era o responsável ali na região, em nome de Roma. Então, 5 dias depois da chegada de Paulo a Cesareia, o sumo sacerdote Ananias, com alguns irmãos, contrataram esse homem chamado Tértulo, que serviu como um advogado, como um acusador ali, né? E ele montou esse libelo, essa peça acusatória contra Paulo, totalmente infundada, mentirosa. Ao que tudo indica, Tértulo era um judeu que conhecia bem as leis romanas e também tivesse alguma ascendência romana, como sugere o próprio nome dele, né? É um nome romano, um nome latino. Félix, como todas as autoridades romanas, era odiado pelos judeus, né? Você tem que lembrar que, naqueles tempos, Roma havia tomado a Palestina, e Roma tinha uma estratégia diferente. Ela deixava os seus dominados viverem conforme as suas leis, conforme as suas normas, desde que eles fossem subalternos de Roma, desde que no primeiro estalar de dedos do imperador eles estivessem de prontidão e não se rebelassem contra o imperador. Era essa a estratégia de Roma. Os judeus odiavam os romanos, obviamente. Imagina você vindo um povo sobre nós aqui e dizendo como que vai ser a nossa vida, determinando, né, como que nós temos que viver e tornando-nos vassalos deles. Ninguém gosta disso, né? Mas foi isso que aconteceu. Era esse o pano de fundo ali na época. Félix, como todas as autoridades romanas, então ele era odiado pelos judeus. Por isso mesmo, as palavras iniciais de Tértulo, no versículos 2 e 3, aqui não passaram de bajulação visando alcançar o favor de Félix. Bajulação e nada mais. Tértulo prosseguiu o seu discurso acusando... Bem, só quero ressaltar aqui, por exemplo, ele diz para Félix que as ações de Félix na Palestina trouxeram paz perene para o povo. Perene significa eterna. Paz perene, paz eterna, paz duradoura, né? Só aqui você já vê a bajulação, né? Como que ele estava bajulando o Félix, né? A autoridade ali. Mas observe agora a acusação que ele faz a Paulo. Ele diz que ele acusa Paulo de ser uma peste, que com a sua mensagem colocava uns contra os outros. Também era alguém que promovia sedições entre os judeus da dispersão, né, da diáspora. Era o principal agitador da seita dos nazarenos, né, chamando de seita os seguidores de Cristo. Tértulo estava desdenhando da fé cristã. É importante a gente entender que os judeus, eles não olhavam para o cristianismo como um parente ou como um desdobramento do judaísmo. Não, eles olhavam como uma seita, como inimigos. Um cristão, nos dias ali do Novo Testamento, olhava para o Antigo Testamento e não via uma descontinuidade, ou seja, o judaísmo era uma coisa, o cristianismo era outra. Não. Naqueles dias, eles entendiam o seguinte, eles nem falavam de judaísmo e cristianismo, eles falavam de antiga aliança e nova aliança. Então, eles entendiam que um era sequência do outro. Um era resultado do outro. O cristianismo ou a nova aliança era resultado da antiga aliança. Por isso mesmo que você vai ver os apóstolos falando
dos ensinos dos profetas como base para a nossa fé, como nós vemos lá em Efésios 2, versículo 20. Paulo fala que a nossa fé está embasada na palavra dos apóstolos e dos profetas, o Antigo e o Novo Testamento. É uma coisa só. Nós, aliancistas, nós presbiterianos, aliancistas, nós cremos também assim. Ainda que esteja marcado na nossa Bíblia, Antigo e Novo Testamento, para nós é um testamento só, é uma aliança só, né? Como diz a nossa confissão de fé. Bem, vamos lá. Eles também acusaram Paulo de profanar o templo, no versículo 6. Nós vamos ver que isso é tudo mentira, porque Paulo não fez nada disso. Mas eles tinham que inventar alguma coisa contra Paulo que fosse real, que fosse ou soasse como realidade. Eles tinham que inventar algo para incriminar Paulo, né? Tértulo também acusou o comandante Lísias de ultrapassar sua jurisdição, conforme nós vemos lá no versículo 7. Então, os romanos concederam aos judeus a autoridade de julgar qualquer um que não fosse judeu que ousasse entrar no templo deles. Tértulo alegou justamente isso, né, no versículo 6 a 8. Nisso aqui ele falou a verdade, que Paulo entrou no templo, mas não trouxe impureza para o templo, né? E diante dessas mentiras, aqueles que alegavam ser o povo de Deus, né, os judeus, também concordaram com a acusação fraudulenta de Tértulo. Eles queriam acabar com Paulo. Então os versículos seguintes nos mostram como Paulo se comportou diante dessas falsas acusações. Dificilmente estaremos diante de um tribunal ou de uma situação como essa que Paulo se encontrou. Mas o tempo todo somos atacados por inimigos, caluniadores, mentirosos, que querem fazer mal a nós. Olhando para o comportamento de Paulo, aprendemos que o nosso objetivo em nos defender vai muito além de defender a nossa honra. Precisamos ter em mente a honra do nome de Cristo. Precisamos apontar para Cristo e por isso mesmo temos que ser, em primeiro lugar, verdadeiros diante das pessoas. Quando nós estivermos sob investidas dos inimigos por causa da nossa fé em Cristo, lembrando que esse é o único motivo pelo qual nós devemos, entre aspas, ter inimigos. Nós não devemos sair por aí fazendo inimizade. Porém, quando alguém se levantar contra a nossa fé em Cristo, quando alguém se levantar contra o nosso Senhor Jesus, se levantou contra nós, e nós temos que nos defender. Mas nós devemos ser verdadeiros. Veja só o verso 10 a 13 e depois o verso 16 a 21, como Paulo respondeu a isso, né? Completamente o oposto de Tértulo, Paulo, ao se dirigir a Félix, ele foi sincero e verdadeiro, e não usou de bajulação hipócrita, como fez Tértulo. Olha o que ele diz no verso 10 a 13. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi de Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Bem, vamos lá. Então, primeiramente, Paulo diz que Félix governava havia muitos anos e que era juiz daquela nação. Ele mentiu? Não, era verdade. Ele não bajulou, ele falou a verdade. Bem diferente de Tértulo, que veio com bajulações. Paulo falou a verdade. Também disse que todo aquele tumulto não passava de 12 dias. E de fato, não era algo que vinha acontecendo há muito tempo, como Tértulo quis dizer e disse, né? Quis acusar Paulo disso. Ele também disse que ele não foi encontrado pelos judeus discutindo com ninguém, nem mesmo amotinando o povo, quer no templo, nas sinagogas ou na cidade. De fato, ele não estava amotinando o povo.
Quando ele entrou no templo, nós vimos nos capítulos anteriores, ele entrou no templo para adorar a Deus. Como ele tinha esse propósito, lá quando ele viajou de volta para Jerusalém, ele veio com esse propósito de passar aqueles dias ali e adorar a Deus no templo. Então, ele não está, em momento algum, ele está mentindo. Pelo contrário, ele está dizendo a verdade e mostrando o que de fato aconteceu, né? E ele não profanou o templo. Lembra que ele fez até um voto e raspou a cabeça, e com outros irmãos, ele entrou no templo para oferecer ali, entregar a oferta que ele fez a Deus. Tudo isso nos mostra que ele não, em momento algum, fez aquilo para provocar a multidão. Ele estava simplesmente fazendo o que ele veio fazer, né? E também ele disse que os seus acusadores não podiam provar absolutamente nada daquilo que o acusavam. No verso 13. Então você vê que o tempo todo ele usou da verdade. Ele, continuando o seu relato dos fatos, ele afirmou diante de Félix, versículo 17 a 21. Vamos deixar os versículos 14 a 16 por enquanto. Então 17 a 21. Ele diz assim: depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre vós, né? As palavras foram, né? Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Foi a única coisa que ele falou. Só salvo essas palavras, eu não falei nada, eu não fiz nada. Estão me acusando do quê? Então ele passa a mostrar no verso 17, que depois de anos viajando e anunciando o Evangelho, ele voltou para Jerusalém, trazendo esmolas e ofertas que foram levantadas pelas igrejas da Macedônia em favor dos judeus de Jerusalém, bem como também viera para cultuar a Deus. Foi essa a finalidade. Ele também afirma que foi encontrado pelos seus inimigos. Quando ele foi encontrado pelos seus inimigos, ele já estava devidamente purificado. Então não tinha essa história de ter profanado o templo. Porque quando ele entrou no templo, ele já tinha cumprido o ritual da purificação, conforme o verso 18. O único tumulto causado por ele, foi por eles mesmos fazerem acusações sem provas. E por serem mentirosos e covardes, por não comparecerem até aquele momento para provar alguma coisa. Paulo já estava ali. Pessoal, cadê os meus acusadores? Disseram que eu fiz coisa errada, mas eles não estão aqui para me acusar. Então quem é que está tumultuando? Quem é que está fazendo barulho à toa? Né? E no versículo, aí ele continua, né? As únicas palavras que ele disse, e que talvez pudessem dar alguma base para a acusação deles, que ainda assim não depunham contra Paulo, né? O que havia de errado no que Paulo falou? Tudo bem que quando nós vimos lá no capítulo 23, Paulo usou de uma certa astúcia ali, porque estavam os fariseus e os saduceus acusando Paulo. E aí Paulo jogou um contra o outro, quando ele falou da ressurreição. E aí os fariseus que criam na ressurreição, nos anjos, na ressurreição dos mortos, os saduceus não criam nessas coisas. E aí então começaram a brigar entre si. E aí aconteceu um tumulto. E Paulo falou: olha, salvo essas minhas palavras, que causou um tumulto entre eles mesmos ali, eu não fiz nada. Eles estão me acusando de algo que eles fizeram, né? Então, a aplicação para nós aqui desses versículos: não bajule. A bajulação é hipocrisia. Bajular não é elogiar, é bem diferente. Não é reconhecer os méritos e atributos, né, qualidades das pessoas, mas sim manipular as pessoas com fins interesseiros. O bajulador sempre tem essa finalidade. Ele não tem amigos, ele tem meios. O bajulador é aquele que fala aquilo que o ego da pessoa quer ouvir, a fim de extrair da pessoa o que ele quer. Cuidado com os bajuladores. Seja honesto em suas palavras,
às pessoas. O servo de Deus deve falar a verdade, deve escudar-se somente na verdade. Como alguém disse, quem fala a verdade sempre não precisa ter boa memória, né? Não precisa ter boa memória. É lógico que você não pode contar com o outro, né? Se a pessoa dissesse, você falou isso. Não, eu não lembro o que eu falei. Mas como eu sempre falo a verdade, tal coisa nunca saiu da minha boca. Isso que você está dizendo aí jamais sairia da minha boca, porque eu falo a verdade, eu não falo a mentira. Então, se você fala a verdade, você não precisa se preocupar com a memória, né? Falar a verdade é expressar o caráter de Deus em sua vida, pois Ele é a verdade. Falando a verdade, você suscitará inimigos. Tenha certeza disso. Ainda mais nos dias que nós vivemos. Ainda mais nesses dias em que a tolerância é pregada, mas são intolerantes com a verdade. Se você falar a verdade, prepare-se para arrumar inimigos, né? Mas pior ainda do que sofrer retaliações por ter falado a verdade, será no dia do juízo final, olhar nos olhos daquele que é a verdade e ser confrontado e acusado por ele, né? Pense nisso. Defendendo-nos com o Evangelho, também precisamos ser fiéis na proclamação e vivência do Evangelho. Então não é só falar a verdade, também nós devemos viver a verdade, né? Fidelidade na pregação do Evangelho quer dizer pregar o Evangelho como ele é. Diante de Félix, que era o juiz do povo, Paulo falou do supremo juiz perante o qual todos deveremos comparecer. A fidelidade de Paulo na pregação do Evangelho, aqui, pode ser vista nas seguintes verdades. Primeiro, o caminho, a fé, não é uma seita, um partido, como os judeus acusavam. Pelo contrário, era a mensagem, né? A mensagem que foi anunciada, o cumprimento de todas as verdades proclamadas de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, conforme o versículo 14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, a quem chamam de seita, assim eu sirvo a Deus, ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então Paulo falou, eu não estou trazendo nova doutrina, eu estou trazendo a concretização da lei e da palavra dos profetas. Lembra que eu falei que eles não viam essa separação entre Antigo e Novo Testamento? Assim como nós também não devemos ver o Antigo e Novo Testamento é uma peça só para nós, é a aliança de Deus conosco, né? Também era a mensagem teocêntrica, pois anunciava a esperança em Deus. Versículo 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. A nossa esperança está em Deus, a nossa esperança está em que, mesmo depois que o nosso corpo for para a cova, virar pó, Deus o trará à vida no dia da ressurreição, no dia em que Cristo voltar para nos buscar. A nossa esperança está em Cristo Jesus, como Paulo diz lá em 1 Timóteo 1, versículo 1. Cristo Jesus, a nossa esperança. Mas também anunciava o juízo sobre todos e a ressurreição final, tanto dos justos como dos injustos, verso 15. Ele também mostra que, tendo em vista esse grande dia, ele se esforçava para ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens, verso 16. Por isso também me esforço por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Se focarmos em ter a consciência pura diante de Deus, nós teremos a nossa consciência pura diante dos homens, ainda que para estes pouco importa. Paulo tinha sua consciência pura diante de Deus. A fidelidade na pregação do Evangelho não consiste só na exatidão em experimentá-lo, em apresentá-lo aos homens, mas também em andar com a consciência pura diante de Deus, a qual é resultado de uma vida obediente ao Evangelho que se anuncia.
Nós temos que viver o que estamos pregando, pregar fielmente o Evangelho, anunciando todas as verdades que se relacionam ao Evangelho, mas não viver de acordo com ele é hipocrisia. Em 1 Coríntios 9, 27, Paulo declarou: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A escravidão aí ele quer dizer o seguinte: a servidão de Cristo. Eu esmurro o meu corpo, eu ponho o meu corpo, é o que nós chamamos em aconselhamento bíblico de redenção dos sentidos. O nosso corpo, ele é escravo da nossa vontade. Agora a questão é, a nossa vontade é escrava de quem? Do pecado ou de Deus? Paulo está dizendo justamente isso. A minha vontade é escrava de Deus. Por isso mesmo, eu subjugo o meu corpo. Eu não domino, eu não deixo os apetites do meu corpo me dominarem. Eu não deixo os desejos do meu corpo, as necessidades do meu corpo me dominarem. O meu corpo é subjugado pela minha vontade, e a minha vontade está subjugada à vontade de Deus. Por isso eu tenho a consciência limpa, né? Aplicação para nós desses versos: ao anunciar o Evangelho a outros, não se esqueça de anunciá-lo a você primeiro. Enquanto apontar aos outros o caminho da salvação, não esqueça de você mesmo trilhá-lo. Afinal, do juízo final ninguém escapará, pois todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Deus. Serão salvos somente aqueles que em Cristo mantiveram-se puros. Por fim, irmãos, defendendo-nos com o Evangelho, nós precisamos ser incisivos com os pecadores. Versos 22 a 27 nos dizem: Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas a respeito do caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua esposa, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por ora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, Félix conhecia acuradamente as coisas com respeito ao caminho, com respeito ao Evangelho, conforme o versículo 22. Ele conhecia mais, do que as demais pessoas ali presentes. Talvez pela influência dos cristãos que lá estavam há mais de 2 décadas, pode ser, ou talvez por sua esposa Drusila, que era judia, conforme o verso 24. Ele decidiu, então, deixar Paulo sob a custódia do centurião, e mesmo tratando com indulgência, tal prisão não era lícita, pois Paulo não havia quebrado nenhuma lei romana. Assim ele ficou detido até a chegada do comandante Lísias, para que os fatos fossem melhor apurados. Entre mentes, Félix mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Como nos lembra Simon Kistemaker, eu vou citar aqui as palavras dele, ele diz assim: esse casal, interessado em aprender mais sobre o caminho, tinha uma história marital marcada pela promiscuidade. O historiógrafo Suetônio relata que Drusila era a 3ª mulher de Félix. De forma semelhante, Drusila tinha também também tinha tido a sua cota de maridos. Nascida em Roma,
Drusila repetir ali, gaguejei na hora de escrever. Fora trazida por seu pai para Cesareia, onde ela passou sua infância. Aos 6 anos de idade, Drusila foi prometida em casamento a Epífanes, filho do rei Antíoco de Comagene. Mas Epífanes se recusou a se submeter ao ritual de circuncisão judeu. E, por isso, o casamento nunca se consumou. Quando Drusila tinha 14 anos de idade, seu irmão Agripa II deu-a em casamento ao rei Azizo de Emesa, no norte da Síria. Entretanto, Drusila deixou-o para se tornar esposa de Félix. Olha que bagunça, né? Ao se casar com Félix, a judia Drusila desafiou a lei do Antigo Testamento que a proibia de se casar com um gentio. Mesmo assim, ela estava suficientemente interessada para ir até Paulo e ouvi-lo pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então esse é o casal diante do qual Paulo estava agora. Paulo dissertou com ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, do juízo final. Pelo que Félix ficou amedrontado e disse: por ora podes retirar-te, quando eu tiver vagar, quando eu tiver tempo, eu vou chamar você de novo, né? Paulo ressaltou a justiça e o domínio próprio, princípios ausentes na vida de seu juiz Félix. Além disso, ressaltou também o juízo vindouro. Não devemos pensar que Paulo lhes deu uma aula de teologia com conceitos um tanto quanto abstratos. Em vez disso, conhecendo o histórico de pecado e promiscuidade daquele casal, ele toca em pontos cruciais da vida cristã. Olha quais são os pontos. Primeiro, ele fala da justiça de Deus, que torna o pecador justificado e perdoado. Quando nós falarmos da justiça de Deus, nós temos que mostrar essas duas facetas da justiça de Deus. Deus, na sua justiça, ou ele condena o pecador justamente, ele condena o pecador, ou, na sua justiça, ele justifica o pecador, perdoando-o e revestindo-o com a justiça de Cristo. Nos dois casos, a justiça de Deus foi executada. Nos dois casos, o pecado do pecador foi pago, ou pelo próprio pecador, e por isso ele foi condenado, ou por Cristo, pelos eleitos, e por isso eles são perdoados. Mas a justiça foi feita. Quando ele fala do domínio próprio, ele tão somente em suas vidas, e por isso mesmo se entregaram, tão ausente em suas vidas, e por isso mesmo se entregaram a uma vida de adultério. Isso aqui é falta de domínio próprio. O adultério em si é falta de domínio próprio. O homem ou a mulher que não se domina, não domina os seus apetites sexuais, eles então se entregam ao adultério, ou a outras formas promíscuas de vida sexual. Mas isso é pecado, é a falta de domínio próprio. Ele também falou do juízo vindouro, que dará a cada um conforme o seu procedimento. Depois de ouvir essas duras verdades e ser confrontado em cada uma delas, Félix ficou tomado de medo, mas mesmo assim se esquivou para assumir um compromisso de assumir um compromisso de vida com Cristo, né? Ele não deu esse passo. Era demais para ele, especialmente porque estes princípios do Evangelho acertaram em cheio a sua moral e ética. O verdadeiro Evangelho faz isso com o pecador. Se pregando o Evangelho, não mostrarmos ao pecador o pecado dele e a severidade desse pecado e a severidade do castigo de Deus, se não fizermos isso, não pregamos o Evangelho. As boas novas, como disse R.C. Sproul, as boas novas só serão boas novas quando as más notícias forem dadas primeiro. Quando o pecador souber que a ira de Deus ainda pesa sobre ele, que ele é inimigo de Deus, conforme Romanos 5:10. Enquanto ele não souber que a vida dele, ele está correndo sério risco, as boas novas não farão sentido nenhum para ele.
E aí a gente vem pregando esse evangelho, né? Jesus te ama, venha do jeito que você está, né? Você é puro ouro de Ofir, né? Você é o queridinho de Jesus. A gente escuta essa balela que é dita aí por aí fora, que é dita como evangelho, mas não é. E o pecador ainda, Deus tem que me amar mesmo, né? Afinal de contas eu sou uma pessoa tão boa. Eu não mato, não roubo, não adultero, né? Cuidado, irmãos. O evangelho tem que ser pregado na sua integridade, na sua integralidade, né? Na sua totalidade. Félix queria receber propina de Paulo. Você acha que propina é coisa só de brasileiro, né? Você acha que propina é coisa só de esquerdista e falso moralista, né? Não. Propina é coisa de pecador. E ele queria receber propina de Paulo. E por isso mesmo manteve, ainda que manteve ele acessível aos seus companheiros, eles podiam ir lá visitá-lo, servi-lo, né? Mas ele segurou Paulo na prisão por 2 anos. Né? Paulo teve inúmeras chances de ser liberto, bastava ele pagar a propina, só isso. Então tudo bem, olha só, deixa eu pagar a propina aqui, Deus até vai me abençoar, porque preso na cadeia aqui eu não vou conseguir pregar o evangelho, então eu tenho que sair para pregar o evangelho, então eu vou pagar a propina, Deus vai me abençoar. Hoje é assim que as pessoas pensam. Paulo não pagou, continuou preso. Mas aquele que anuncia a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, não pode incorrer no pecado que condena. Isso seria hipocrisia, né? Além disso, Paulo sabia que quando Deus quisesse tirá-lo dali, o tiraria. Mas enquanto o mantivesse ali na prisão, teria um propósito para tal. A gente acha que Deus só tem propósito para nós quando a gente está com saúde. Deus tem um propósito maravilhoso para nós quando a gente tem dinheiro, está com saúde, está tudo bem. Não, irmãos. Deus tem um propósito para nós, não importa a circunstância em que estivermos, Ele tem um propósito bem definido para nós, que está lá em Romanos 8, 28 e 29. Conformar-nos à imagem de seu Filho. Lapidar o nosso caráter para que o nosso caráter seja semelhante ao caráter de Jesus. 2 anos se passaram e Félix foi substituído por Pórcio Festo. Mesmo assim, Félix, querendo assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. A razão pela qual ele queria o apoio dos judeus, mesmo depois de não mais ser o governador, tem levantado questionamentos. Há quem afirme que foi por causa de Drusila, por Drusila ter ficado muito irritada com Paulo, por tê-la confrontado em sua vida conjugal promíscua. E aí então, deixa eu dar um castigo. Né? Igual a gente tem visto aí alguns juízes nossos, alguns sinistros do Supremo Tribunal, né? Fazendo aí. Né? Seja como for, sabemos que tudo o que estava acontecendo com Paulo estava sob a direção de Deus e sob a sua soberana vontade. Nada foge do controle de Deus, e muito menos do querer de Deus. Ao anunciar o Evangelho, seja incisivo. Pecadores precisam saber que a ofensa que lhes é feita quando lhes mostramos os seus pecados, nem se compara à ofensa que eles fazem ao santo nome de Deus diariamente. Os pecadores precisam ser confrontados com a justiça de Deus, que é a única forma deles escaparem do juízo vindouro. Precisam ser confrontados tanto quanto ao domínio próprio, pois quando pecam, o fazem porque querem. É a própria vontade que estão fazendo, com a qual se rebelam contra a santa vontade de Deus. Mas cuidado, para não incorrer nos pecados que você condena. O que Deus quer que nós façamos, ao sermos atacados pelos inimigos, eles atacarem a nossa fé, que mostremos, em primeiro lugar, a nossa fidelidade, lealdade e temor são para com Deus e não para com os homens. Antes importa obedecer a Deus e não aos homens. 2, que escudemos
com a verdade, né? Nos escudemos com a verdade, tenhamos a verdade como um escudo para nós, enquanto somos atacados, mostrando que o que mais nos importa é honrar a Deus e não a nós mesmos. 3, que enquanto denunciamos o pecado em quem ou de onde vier, primeiramente o ataquemos em nós mesmos. Concluindo, irmãos, verdade, fidelidade e incisividade são elementos fundamentais quando estamos pregando o Evangelho ou nos defendendo quando somos atacados por causa da nossa fé. Que a nossa vida seja sempre calcada no Evangelho para a glória de Deus. Sucesso para o crente, meus irmãos, não tem a ver com conquistas. Sucesso para o crente não tem a ver com fama. Sucesso para o crente tem a ver com fidelidade e combater a carreira, guardar a fé. Completar a carreira que Deus lhe deu e guardar a fé até o fim. Isso sim é o objetivo da vida do crente. A glória de Deus todos os dias da sua vida. Amém.